Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à PL Sistemas Engenharia. Hoje nós vamos falar sobre o uso da regressão não linear no SysDEA. Como que podemos analisar um modelo de regressão não linear no SysDEA? Muito bem. Qual que seria a vantagem de fazer uma análise de modelos de regressão não linear no SysDEA? A questão está totalmente interligada às transformações, à linearização que fazemos nas variáveis. Enquanto na regressão linear a gente busca um modelo que se ajuste aos dados, na regressão não linear existe um pressuposto de se conhecer a relação entre as variáveis independentes e a variável dependente. Bom, o que isso quer dizer? Quando aplicamos a regressão não linear, nós, a princípio, precisamos saber qual modelo que nós vamos ajustar, enquanto na regressão linear, nós selecionamos as transformações e diversos modelos são então apresentados. Nesse raciocínio, nós temos o que chamamos de regressão linear e de função estimativa. Isso a gente tem abordado em nossos cursos. Bom, então vamos lá, vamos ver aqui o caso de transformação não linear e depois vamos dar uma olhada no SysDEA e a sua aplicação. Muito bem, então vamos lá, vamos ver aqui no SysDEA. Imagina o seguinte, transformações de variáveis. Eu tenho um modelo, aqui somente duas variáveis, então recordando, eu tenho a variável independente x e a variável dependente y. E aí meu modelo de regressão linear, nesse caso aqui, vai ser uma reta onde eu possa transformar as variáveis. Então, nesse caso aqui, eu tenho o meu modelo linear, eu tenho um outro modelo linear nos parâmetros, onde a variável x foi elevado ao quadrado e o que nós fizemos, na verdade, foi transformar essa variável x em z, onde a relação de x e z é z igual a x elevado ao quadrado. E assim ajustamos o nosso modelo linear. Então, nosso modelo continua sendo um modelo de regressão linear, só que em vez de ajustarmos x em y, estamos ajustando z em y. Bom, e o que acontece quando transformamos a variável dependente? Então, essa é a nossa questão, é quando transformamos a variável dependente. E nesse caso, nós não temos mais a variável y, e sim a variável z. Nessas situações, nós podemos partir para soluções não lineares. E aí nós temos vários tipos de ajustes. Nós temos as próprias redes neurais, os algoritmos genéticos, os métodos de Newton, quase Newton e por aí vai. Bom, vamos ver a questão da transformação das variáveis e como depois aprofundar nessa análise utilizando a regressão não linear. Então vamos imaginar que é o seguinte, ó, eu tenho um modelo onde eu tenha área e os preços. Se eu ajustar um modelo aqui, uma média em cima desse modelo, eu teria então a minha média aritmética, os preços ali praticados, e o modelo de regressão linear seria uma reta, que se ajustaria a esses dados. Quando, na verdade, nós estamos aqui analisando e vendo que os dados têm uma apresentação, uma forma não linear da área com os preços. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, nós temos uma variável que tem também uma forma não linear, e se ajustarmos o modelo de regressão linear, nós vamos obter essa reta. E a gente sabe que nessa região nós vamos estar subavaliando e aqui nós vamos estar superavaliando. Então o modelo, embora seja melhor do que a média aritmética, ele ainda não é o ideal porque existe uma questão aqui sistemática de estar sempre super ou subavaliando. Então, se eu ajustar o modelo, nesse caso aqui, transformar a variável x em z, eu ajusto o modelo de regressão linear e meu modelo passa a ser, em vez de x, eu passo a ter z, onde z é nn de x. Então, em vez de trabalhar com a regressão linear sendo x em z, ó, x em y, eu vou transformar x em z. Quais são as transformações que a gente pode utilizar? Então, são essas aqui, ó. Eu tenho duas variáveis, x e y, e eu posso transformar as duas variáveis e eu vou, no caso de usar
Na forma direta, eu tenho a equação de regressão exatamente igual à função estimativa. Aqui, vejam, eu estou transformando a variável y. Então, o meu modelo de regressão é z igual a mais bx, mas a minha função estimativa já é uma hipérbole. Nessa situação número 3 aqui, eu tenho uma função exponencial. Então, vejam que aqui, quando eu estou aplicando a regressão linear, na situação, no caso 3 aqui, eu estou regredindo x em z. Mas, quando eu for fazer a avaliação dos imóveis, eu vou usar a função exponencial. E a função exponencial é x em relação a y. Então, aqui, o que nós vamos fazer no Cisdeia, de forma bem resumida, bem abreviado, o que nós vamos fazer é identificar, através da regressão linear, qual que é o modelo que a gente deseja ajustar. Nesse caso aqui é o modelo exponencial, modelo 3, e vamos aplicar a regressão não linear nesse modelo. E aí, efetivamente, fazendo um ajuste dos dados em relação aos preços praticados. Bom, então é isso aqui que nós estamos fazendo. Ó. Z aqui no caso é 1 sobre Y. Eu ajusto o meu modelo de regressão, mas na hora de fazer as avaliações eu uso esse modelo. O que eu quero garantir aqui é que esse modelo aqui, gerado através da linearização das variáveis, retornando à escala original, esteja realmente ajustado. Então vamos ver como aplicamos esses conceitos no Cisdeia. Muito bem, para poder facilitar o nosso trabalho aqui, eu abri um modelo que nós já temos estudado nos nossos cursos, que é o exercício 4, onde eu tenho aqui a variável dependente na forma logarítmica e as demais variáveis transformadas. Se eu vier aqui em ferramentas e equação, eu vou ver qual que é o meu modelo de regressão. Então veja ó, que meu modelo de regressão é ln de preço em relação às demais variáveis independentes. É esse o modelo. E quando eu vou fazer a avaliação, a minha função estimativa é, na verdade, uma função exponencial. Então, vejam que tem aqui, nós temos dois modelos. Eu ajusto o modelo de regressão, mas na hora de ir lá e projetar os valores, eu estou analisando os resultados obtidos com a função estimativa. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Uma vez identificado qual que é a forma do modelo que nós queremos ajustar, nós vamos utilizar então a regressão não linear e vou aqui mandar calcular. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando aquele modelo de regressão linear, onde as variáveis estão nessa forma aqui, só que em vez de ajustar um modelo com os preços da forma logarítmica, eu vou ajustar esses coeficientes aqui para que o modelo seja um modelo exponencial. Aqui nós temos várias formas de fazer isso, então eu estou utilizando um método específico aqui no Cisdeia, onde eu tenho aqui a interação de 5.000 ciclos com um erro mínimo de 0,001. Vou mandar calcular. Quando eu mando calcular, eu vejo que eu tenho aqui os coeficientes da regressão linear e os coeficientes da regressão não linear. O que é importante nesse momento aqui no Cisdeia? É a gente analisar esses coeficientes e olharmos se ocorreu uma grande diferença entre esses coeficientes. Se isso aconteceu, então quer dizer que o nosso modelo pode ser melhor ajustado com a regressão não linear. Então vejam que aqui, ó, se eu vier aqui analisar os resíduos da regressão, eu tenho esse modelo aqui, ó, estou regredindo na forma logarítmica. Quando eu analiso os resíduos da regressão linear, mas em torno da função estimativa, eu tenho esses resíduos aqui, ó. Esse não é o modelo que eu ajustei. Então, esses resíduos aqui foram obtidos utilizando a função estimativa que foi obtida através do retorno da escala original da variável dependente. Quando eu venho aqui em regressão não linear, o que eu estou vendo aqui já é o ajuste do modelo na função estimativa. E o que eu consigo observar graficamente aqui, ó, é que realmente existe uma melhora no ajuste do modelo. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho a regressão e a função estimativa, mas se eu olhar aqui em resultados da regressão não linear,
eu tenho um coeficiente de correlação um pouco maior aqui. Bom, nesse momento, pessoal, aqui no Cisdeia, essa análise da regressão não linear nos auxilia a conseguir entender se o nosso modelo obtido com a função estimativa está bem ajustado ou não. Se eu notar que há uma grande diferença aqui nos resíduos entre a regressão linear e a não linear, é interessante eu buscar um novo modelo ou melhorar o ajuste das transformações aplicadas no modelo. Mas em breve nós vamos ter um novo vídeo onde nós vamos abordar com um pouco mais de detalhes o uso da regressão não linear. É isso aí. Dúvidas? Coloque aqui a sua dúvida que nós teremos prazer em responder.